Olá, como temos dito, sentimos da parte do Senhor o encargo que nos é dado pelo Espírito de dar visibilidade ao Evangelho quanto a mensagens, quanto a assuntos que sabemos não ser recebido a devida informação, a devida clareza. E sentimos isso como um encargo de falar de coisas que estão obscuras, com pouca visibilidade. Hoje falaremos, a nossa vontade seria de falar sobre o reino dos céus, mas é imprescindível que falemos antes de falar sobre o reino dos céus, que falar sobre o nascer de novo. Pasme você, mas o reino dos céus é o único motivo porque Cristo veio estar entre nós. Você pode falar, não é possível. Ele veio para nos salvar. Sim, mas isso está dentro da mensagem do Evangelho do Reino dos Céus. Você pode dizer, mas ele veio para nos levar de volta a Deus. Sim, mas está dentro do Evangelho do Reino dos Céus. Você pode dizer, ele veio para morrer por nós e constituir assim a nossa justiça. Sim, mas isso está dentro do Evangelho do Reino dos Céus. Então, o importante é que entendamos o que é o reino dos céus. Para sabermos sobre o reino dos céus, como o próprio Cristo nos diz, é necessário que nasçamos de novo. Sobre o que eu disse, você pode pensar que é opinião minha, mas eu gosto de deixar bem claro, sempre fulcrado e estribado no Evangelho, que nada disso é nossa opinião. Então, como está lá em Lucas 4:43, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino dos Céus também em outras cidades, pois foi justamente para isso que eu fui enviado, disse o Senhor. Não sei porquê, talvez por falar pouco sobre isso e por falta de revelação, os crentes e os pastores pensam que o Reino dos Céus é algo que está na era vindoura, mas já é realidade. Mas como eu disse, não podemos falar sobre isso hoje, falar sobre o reino dos céus propriamente dito, sem antes falarmos sobre a importância do nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, precisamos nos transformar em espirituais, nascendo de novo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Pelo batismo, temos que receber o Espírito Santo. É indispensável que no seu batismo você receba o Espírito Santo. Senão, não é batismo. Certa vez eu vi um pastor falando línguas e eu estava iniciando a minha fé. E perguntei por que ele está fazendo isso. E ele disse, não, porque ele é batizado no Espírito Santo. Falei, mesmo? Dali a pouco eu pedi a Deus resposta. E ele me disse que isso não procede. Porque todo mundo, para ser batizado, tem que ser batizado no Espírito Santo. Não tem outro batismo a não ser o do Espírito Santo. Então, pelo batismo, temos que receber o Espírito Santo. Pois para isso é que temos o Espírito desde quando nascemos, como uma predisposição para Deus. Olha, isso é muito importante. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses que nós somos corpo, alma e espírito, e que isso seja preservado. Corpo, alma e espírito seja preservado como íntegros, até o Senhor. O que há aí é o seguinte, nós nascemos com corpo, alma e espírito. Desde pequenininho recebemos o nosso corpo, os cuidados da nossa mãe, que cuida de nós, que nos amamenta, e também da nossa alminha, né? Porque se a gente chora, ela vai lá, nos acalenta, nos dá o que precisamos. Esse choro, isso já é uma manifestação anímica da nossa alma. Então somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo vai crescendo e ainda às vezes na própria adolescência
nós já atingimos até 1,80 m, de tão bem cuidado e criado que fomos. No tocante à nossa alma, não foi diferente. A nossa alma, onde está a nossa mente, vontade e emoção, também não foi diferente. Às vezes, ainda na adolescência, estamos já na faculdade hoje em dia, é muito comum isso. Mas o nosso espírito fica para trás. Mas esse espírito que nascemos com ele, se você olhar na sua Bíblia, no seu Evangelho, você vai ver dois espíritos, um com letra maiúscula e outro com letra minúscula. Esse espírito com letra minúscula é o que você já sempre teve, sempre possuiu. E ele é uma predisposição que Deus dotou a criatura para receber o espírito com letra maiúscula, para receber o Espírito de Deus. Isso é fantástico, essa predisposição. Imagine um prédio, um edifício de, 20 andares que seja, mas lá em cima tem um heliporto, porque o engenheiro cuidou de fazer isso. Escrito H, com a letra grande, é uma predisposição para poder pousar ali um dia um helicóptero, se necessário for. Pode ser que nunca pouse um helicóptero ali, mas você sabe que aquele prédio veio com a predisposição para isso? Uma predisposição. Nós viemos com a predisposição de receber Deus. Uma luva que foi fabricada, ela está lá na loja, carente e morrendo de vontade que alguém compre para poder enfiar a mão ali dentro, porque foi para isso que ela fez. Ela veio predisposta para tal coisa. Assim, um sapato que foi fabricado, imagine, está lá na loja, o formato de um pé, doido para alguém. Então, nós recebemos um formato para receber o Espírito Santo. É maravilhoso isso, né? E sofremos muito até encontrar a verdade. Por causa dessa fome, dessa predisposição que o Senhor colocou em nós, que Deus nos fez como criatura, a gente busca incansavelmente a verdade, passando às vezes por mão de inescrupulosos, de Umbanda, de Iemanjá, de Exu, de Espiritismo, a gente vai buscar a verdade em lugares às vezes onde ela nunca está. Mas não se esqueça, quem busca sempre encontra, quem pede sempre recebe. E de tanto buscar, ainda que você passe pelos caminhos mais errados que haja, mas um dia você vai encontrar. Então, continuamos sobre o nascer de novo. Você tem essa predisposição desde quando nasceu, de encontrar Deus, de recebê-lo no seu espírito com letra minúscula. Olha lá por curiosidade uma hora, tá? A quantidade de espírito que é falado. Essa palavra é dita centenas de vezes. Ora com letra minúscula, que é o seu espírito, e ora com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. Bom, é necessário receber o Espírito Santo no seu batismo. Isso é uma condição que não pode falhar. No livro de Atos 19:15, é muito interessante, porque Paulo estava chegando lá na cidade de Éfeso, ficou sabendo que houve um batismo de 12 pessoas. E ele então perguntou se o batismo tinha sido normal, com o Espírito Santo. A pessoa, não, o Espírito Santo não, batismo normal, batismo de João Batista. Ah, é? Aí Paulo rebatizou todo mundo. Olha lá. Por quê? Porque faltou o Espírito Santo. Alguém te levar na água, te enfiar, e você não sabe o que está acontecendo com você, isso não é batismo. Então, há que haver a consciência de que você está sendo batizado para dentro de Cristo, para o Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Éfeso, capítulo 19, versículos de 1 a 5. Livro de Atos. Livro de Atos 19, de 1 a 5. Em Romanos, capítulo 3, de 5 a 11, olha o que está lá também. Porventura ignorais que fomos batizados em Cristo em semelhança de sua morte? Olha bem, batizado, em semelhança de sua morte, sepultados com ele na morte pelo batismo? Igualmente, pelo batismo, fomos ressuscitados com ele, em novidade de vida,
crucificado com ele, o homem velho, mas pelo batismo, vivos para Deus, em Cristo Jesus. Isso é muito importante, você saber que o seu batismo significou morte e sepultamento do homem velho, e ressurreição e novidade de vida. Tudo nessa simbologia do batismo. Por isso que o Senhor diz que é imprescindível você batizar-se. É necessário que você se batize, porque o batismo tem toda essa carga de informação espiritual. Você tem que se batizar com essa consciência, senão é melhor que aconteça com você aquilo que Paulo fez acontecer. Batizou todo mundo de novo. Quando nós nos transformamos em espirituais pelo batismo, pois agora já temos o Espírito Santo conosco, lembra? É inevitável que passemos pelo arrependimento para ver como está próximo o reino dos céus. O arrependimento. O arrependimento é algo que também inevitavelmente vai acontecer. Em Mateus 3,2, né? João Batista, o precursor de Cristo, dizia sempre: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mais tarde, Cristo, depois de já ter vindo, disse: arrependei-vos porque já é chegado a vós o reino dos céus. Em Lucas 13, de 2 e 3, Cristo disse para nós que estávamos lá naquela época, né? Para nós que estávamos recebendo a mensagem de Cristo, ele disse em Lucas 13, 2, pensais vós, que vocês são diferentes desses galileus que estão aqui, desses fariseus, pois digo-vos que de igual modo, se não vos arrepender, perecereis. Quer dizer que nós não somos diferentes deles, não somos melhores do que eles que não se arrependeram. O arrependimento faz parte do nascer de novo. Pois não se trata de um arrependimento. Esse mistério do arrependimento, ele é revelado a cada um de nós do seu próprio jeito. Mas porque não se trata do arrependimento de uma determinada coisa, de uma única coisa que você fez, mas lhe vem à sua consciência o quanto temos sido vaidosos, arrogantes, egoístas e presunçosos. Percebemos de repente, assim, pelo batismo, o quanto somos indignos e necessitados de Deus. É um momento muito rico da nossa vida, da nossa conversão. O quanto somos pecadores e aí é maravilhoso porque nós descobrimos a nossa cura. O quanto somos pecador até aquele ponto. Mas a boa notícia, felizmente, nos vem um alento. É que Cristo não veio buscar o justo, mas o pecador. Ele veio justamente para nós. Ele não nos exigiu nada para que fôssemos até Ele. Porque Ele sabia que ia dar conta do recado. Ele sabia que pelo processo que inicia com o próprio batismo, nós nos purificaríamos, nós deixaríamos o pecado e nos tornaríamos, como em mensagens anteriores, santos do Senhor. Então, ele não veio buscar os justos, mas o pecador ao arrependimento. Em Atos 26, 18, ele continua: para lhes abrir os olhos, convertendo-os das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de seus pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse o Senhor. Está lá em Atos 26, 18.
Olha, vejamos o seguinte. Como já vimos, né? Sem nascer de novo, não há como ver o reino dos céus. É condição sine qua non, imprescindível. E sem seres espirituais, não há como interagir, não há como falar, não há como ouvir e não há como ter e gerar intimidade com Deus, sem sermos espirituais. Não é isso que está lá em João 4, 23 e 24? Porque Deus é Espírito. E importa que com Ele se interaja em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura como seus adoradores. Então, sem isto, sem essa condição de sermos espirituais, não tem como chegarmos a Deus. Então é importante o nascer de novo. Para ver o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. Sem sermos espirituais, não tem como entender a linguagem de Deus. Não tem como entender nada que o Evangelho nos diz. Sem isso, sem essas coisas, Nicodemos não entendeu. Quando Cristo disse, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nicodemos, eu posso por acaso entrar no ventre da minha mãe e vir a nascer de novo como adulto? Para quem não tem espiritualidade necessária, então a pergunta não foi tão cretina assim. Em João 3, 41, está lá, os judeus, e ali está uma repetição do quanto era difícil para os judeus entender a mensagem de Cristo. Então está lá que os judeus não entendiam de forma alguma aquilo que Cristo dizia. Até que foi crucificado. Mas os judeus não entendiam que Cristo descia do céu, por exemplo. Ele diz que desceu do céu. Ele fala, como é que pode esse descer do céu? Pois ele não é filho de José e de Maria? Como poderia comer da sua carne? E como ele é o pão da vida se nós nos conhecemos? Sem saber das coisas espirituais, não tem como entender Deus e os seus mistérios. Em João 18, 38, porque Cristo não pôde responder aquela pergunta que Pilatos fez e ficou no ar. Quando Pilatos perguntou para Cristo, você é rei? Tu és rei? Vós sois rei? Ele respondeu, tu o dizes, mas eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então Pilatos perguntou, e o que é a verdade? O Cristo não respondeu. O que eu vou falar para esse homem? Ele não vai entender. Pois os judeus, que eram o povo de Deus, não me entendeu? Não entendi das coisas espirituais? Eu vou falar com esse ímpio? Eu vou falar com esse homem que é materialista, que é um soldado, que é um guerreiro? Não tem como eu dizer para ele dessas coisas. Eu vou te dar um outro exemplo. Em João 4,15, aquela mulher samaritana a quem Cristo pediu água, então Cristo falou, pois se beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Ela falou assim, então me dá dessa água logo, que aí eu não vou ter sede, eu não tenho que vir cá aqui dessa fonte tirar água. É engraçado isso, né? Mas quem não foi nascido espiritualmente, não tem como entender dessas coisas. Bom, nascido de novo, lá pelo batismo, tem agora o Espírito Santo, mas saiba que tudo que nasce tem que crescer. Você já pensou uma criança de colo, mas já tem 5 anos de idade? Tem algo de errado, ela tinha que ter crescido. Então, o que nasce precisa de crescer, precisa de alimento. E esse alimento está lá em João 48, entre os versículos 48 e 58. Pega lá e olha, é muito interessante isso. Lá está escrito que quem não comer de mim, disse o Senhor, não tem parte comigo. Quem não comer de mim, não terá vida em si mesmo. Mas quem comer de mim, esse sim, terá a vida eterna. Quem comer de mim, viverá por mim. Não é maravilhoso isso?
Temos que comer do Senhor. Agora, como entender isso senão espiritualmente, não é verdade? Em Lucas 22, 11, o Senhor, após comer do pão, tomou do cálice e disse: este é meu sangue. Quer dizer, o pão já, ele disse, esse é meu corpo. E o cálice, esse é meu corpo. O símbolo da nova aliança. Fazer isso sempre em memória de mim. Agora você entende que quando você come do pão, isso está simbolizando a sua vontade de ter Cristo em suas veias sanguíneas e espirituais. E quando você bebe do sangue dele, você quer que ele realmente flua em você. Em João 15,15, em João 15,5, ele disse: eu sou a videira, eu sou a videira. Vós sois o galho. Permaneçam, pois, em mim e darão muitos frutos, porque sem mim, nada, mas nada podereis fazer. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Bom, estamos falando ainda, não é propriamente do reino dos céus, do reino de Deus, mas do nascer de novo. Demandará esforço, é necessário esforço para as coisas do reino dos céus. Em Lucas 16, o Senhor diz que a lei e os profetas, não só a lei, hein, repito, mas também os profetas, vigoraram até João Batista. Desde então, desde esse tempo, vem sendo ensinado o evangelho do reino dos céus, e que todo homem se esforce para entrar no reino dos céus. Está vendo? Isso já é uma realidade entre nós, e a gente fica pensando que se está lá na era vindoura. Em Mateus 5, 11, diz: bem-aventurados sois quando vos injuriares e vos perseguirem por causa do meu nome. Em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Há um preço a ser pago. É tomado por esforço a nossa salvação, a nossa entrada no reino dos céus. Isso nos ajuda, mas há uma boa notícia. Esse esforço seu, ele não é ele que vai te salvar só, porque aí ocorreria a soberba. Fui eu quem fiz, não é eu que me salvei a mim mesmo. Não. Você precisa de se esforçar, sim, mas Cristo estará com você e te ajudará. Cristo nos ajudará neste esforço da seguinte forma. Em Hebreus 12, 2, está lá: prossiga olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé salvadora, Cristo, ele que é o autor e consumador da nossa salvação. Em João 15, de 1 a 10, lá está o permanecer, é sobre a videira, né? Permaneçam em mim, pois sem mim nada podereis fazer. Em João 6, 29, em João 6, 29, está escrito o seguinte: porque a obra de Deus é essa, crê em mim, crê naquele que o Pai enviou. Em João 16, 12, é dito que quando você se converter, você receberá o Espírito que eu enviarei, e ele lhe guiará em toda a verdade. Antes de Cristo ser crucificado, ele fez essa promessa: em um pouco não me vereis, e um pouco ver-me-eis outra vez. Porque ele viria agora em forma de Espírito, e esse Espírito da promessa, ele diz que nos guiará por toda a verdade. É o Espírito Santo, que você recebeu no batismo. Esse esforço e muitas perdas você vai, desde já, pelo batismo, abrir mão delas naturalmente, coisas do mundo, e outras você se esforçará, pedirá a Deus que te livre delas.
essa recompensa, por ter nascido de novo, é muito grande. Em Mateus 10, 39, o Senhor diz que quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. As coisas do mundo que a gente perde por amor a Deus, e às vezes perdemos sem esforço nenhum, Ele mesmo nos tira, graças a Deus, e assim, nos é recompensado com muitas outras coisas. Em Mateus 19, 20 e Marcos 10, 30, é dito: pois todo aquele que tiver que deixar casas, irmãos, pai, mãe, mulher, marido, filhos, terras e propriedades, e sofrerem perseguições por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, ainda nessa existência, e ainda herdará a vida eterna. 100 vezes mais, hein? Você pode falar, mas eu não recebi isso tudo. Eu não recebi ainda 100 vezes mais de nada. Bom, não esqueça de João Aritmético, que é muito simples. 100 vezes nada é nada. Às vezes você não fez tanto assim para poder ver essas 100 vezes, esse cêntuplo está acontecendo na sua vida ainda. Em Filipenses 37, 38, o apóstolo fala que, assim, o que para mim era lucro, considerei perda e refúgio, perda de tudo, pela excelência do conhecimento de Cristo. É um renovo. Você é a nova criatura. Você é tranquilo. Você não tem medo. Você tem paz. Você sabe dar às coisas o real valor que elas merecem. Tudo que no mundo há não passa de estrado agora dos seus pés. As coisas do mundo não ocupam mais lugar no seu coração. Então, realmente é refúgio, tal como diz o apóstolo Paulo, as coisas do mundo. E agora? E agora? Agora você se sente como quem realmente nasceu de novo? Né? Lembra daquele mistério do arrependimento? É um mistério complicado, porque você não está arrependendo, não é de algo especificamente que você fez, não é como até ter matado alguém, não é isso, não é o arrependimento de algo específico, é arrependimento da sua própria natureza. Você se dá por conta quando você tem sido egoísta, presunçoso, vaidoso, enfim, muitas coisas que nos vêm à tona e fala: Senhor, eu preciso realmente do Senhor. Eu não dou conta de viver livre, de livrar a mim mesmo dessas coisas. Então, como é que você se sente? Você se sente como quem nasceu de novo? Não é difícil você fazer uma revisão, um retrospecto. Você sequer sabia que era para o recebimento do Espírito Santo quando você se batizou? Pois é. Às vezes fica esse defeito lá atrás. Né? Imagina o católico que é batizado com 8 dias de nascido, ele nem sabe o que está acontecendo. É um pagão, né? Dentro do Evangelho ele é um pagão, pois se ele tem que saber que ele vai receber o Espírito Santo, pois se ele tem que saber que é para a morte e ressurreição que ele está se entregando, pois não é difícil você fazer uma revisão. Antes, você sentia impotente, fraco, frente à tristeza e problema da vida, e no seu desespero você buscou o Senhor? Porque as pessoas que buscavam o Senhor e tinham resultado, elas buscavam Ele com muita fé, com muita necessidade, com muito desespero. E foi assim que aconteceu comigo. E com você e outras pessoas também, eu creio. Você sentiu uma alegria indizível, uma alegria inacessível, inexpressável, quando você se batizou? Então, você se batizou mesmo. Então, você nasceu de novo mesmo. Você passou a sentir atraído pela novidade de vida espirituais, pelas coisas espirituais?
Então, o seu batismo, o seu nascer de novo foi eficaz, foi eficiente. Você se deu conta do quanto você era antes insignificante, né? O quanto que você era frágil, fraco e mortal e despreparado para enfrentar o pecado? Você não tinha poder sobre o pecado. Hoje você, em Cristo Jesus, você então tem essa condição, né? Então, fica aí a promessa, na nossa próxima mensagem nós falaremos sobre o reino dos céus propriamente dito. Hoje foi apenas sobre o nascer de novo. Esse é o reino dos céus que já existe, ele já está em nós, disse o Senhor Cristo. Não há como falar do reino dos céus sem saber sobre o nascer de novo, e foi isso que fizemos hoje. A próxima mensagem será, então, sobre o reino dos céus. Então, o amor de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, a paz da parte do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, o livramento e o guiar pelo Espírito Santo em luz e sabedoria, esteja sempre com você.